Para repercutir as discussões desta reunião do FMI e a expectativa para as negociações, conversamos agora com Bruna Alemann, Head de Internacional da Nomos. Bruna, seja bem-vinda à nossa programação. Prazer tê-la por aqui. É um prazer estar aqui com você. Bom dia. O FMI faz alertas. Eu trazia agora a fala de Kristalina Georgieva, falando, gente, a dívida está crescendo demais. É bom que os países em desenvolvimento, até os países desenvolvidos, deem uma segurada, cortem gastos, reduzam essa dívida, porque o problema está se avizinhando. É realmente um problema? Você vê esse risco da dívida chegando a 100% do PIB até 2029? Isso é um problemão para a nossa economia mundial? Com certeza. Primeiro, assim, vamos analisar essa reunião, né, tanto do FMI quanto do Banco Central. Se a gente conseguir enxergar, é o predomínio da cautela. Então, essa mensagem passada nada mais é do que a cautela e um alerta sobre toda a deteriorização dessas perspectivas de médio prazo. O mundo está se acostumando com um crescimento mais lento e taxas relativamente mais altas. Eu acho que esse é um ponto que eu tinha trazido desde o início dessa inflação mundial. Os países mais desenvolvidos, se assim a gente pode dizer, como tanto na Europa quanto alguns países asiáticos e também os Estados Unidos, eles não estão acostumados com essa inflação alta e persistente. Teoricamente, há 2 anos atrás, nós já vínhamos falando um pouco sobre recessão. A palavra recessão ela acabou saindo um pouco do vocabulário e é um pouco do que essa reunião, tanto do FMI e dos bancos mundiais, estão trazendo. Na verdade, eles não falam sobre recessão, mas sim uma projeção de crescimento de médio prazo baixa, em torno de 3%, sem uma recessão, só uma estagnação do crescimento global, ou seja, economias relativamente resilientes versus o que está acontecendo e os dados econômicos como eles estão dispostos. E claramente esse aumento da dívida pública que é um sinal. Então a gente está vendo junto, se a gente juntar a guerra comercial, as tensões geopolíticas que já se somam, um dos maiores números de tensões no mundo inteiro pós Segunda Guerra Mundial versus o risco fiscal, a gente pode estar olhando para uma fragmentação geoeconômica, onde tem uma ameaça de qualquer tipo de prosperidade global, dificultando também essa cooperação das áreas críticas ou outros tipos de negociação, como dívida, clima e acordos comerciais. Então, essa reunião ela pode chancelar o que eu tenho dito nos últimos 6 meses, que é: será que estamos desenhando uma nova ordem mundial diante dessas dificuldades? Até porque grandes economistas e essas grandes discussões estão sendo importantes, até pelo viés econômico, onde os ciclos econômicos eles não estão sendo desenhados como comumente eram. Teoricamente, a gente já deveria ter visto uma recessão, e pelo contrário, nós estamos com inflação alta, não enxergando uma crise propriamente dita, pelo contrário, economias bem resilientes. Então, é um desafio muito grande. São tons que a gente vai ter que começar a identificar o que cada um, tanto o Banco Central Europeu, quanto o Fed, quanto todos os governos e todas as pessoas que vão estar unidas aí nessa reunião para a gente poder ver como serão os próximos passos. E aí, muda alguma coisa a depender do que faz sair de Estados Unidos e China? Faz sentido a gente discutir algo que não seja isso? Porque a gente falou aqui mais cedo, ofuscou essa reunião do FMI, ofuscou a reunião do Banco Mundial, esse aumento de tensões, Trump prometendo 100% de taxas, a China também elevando o tom em um ataque aos Estados Unidos, brecando, por exemplo, a exportação de terras raras. Essa tensão tira realmente espaço das discussões técnicas lá do FMI e do Banco Mundial, ou Bruna? Vamos lá, tem 2 referências. Para as notícias, sim. Para as notícias, com certeza, o impacto acaba sendo muito mais relevante e logicamente, muito mais interessante do que a gente falar sobre a reunião do FMI e dos bancos centrais. Porém, não. Como tenho trazido um pouquinho para vocês e a gente já tem observado, essa tensão, essa escalada tanto dessa tensão China e Estados Unidos, ela já vem acontecendo ao longo do tempo, ela vem acontecendo ao longo do ano e, teoricamente, a gente não conseguiu enxergar nada muito concreto que eleve muito o nível. Nada muito diferente de quando o Trump começou o tarifaço, começou essa briga com a China, não havendo uma conversa e todos os dias fazendo aqueles tweets que podem movimentar
movimentar a curtíssimo prazo as bolsas de valores, tanto americana quanto mundiais, como a gente viu aí nos últimos dias, principalmente de sexta-feira para segunda-feira, que teve uma movimentação um pouco maior. É interessante a gente olhar que todas essas movimentações, elas são olhadas muito de curto prazo, às vezes até movimentações do dia, e não reflete o mercado financeiro em si. O que vai refletir o mercado financeiro será a pauta dessas reuniões, será o que será discutido e também todas as decisões que vão ser tomadas, inclusive sobre as economias começarem a se adaptar com essas taxas de juros um pouco mais altas. A gente pode falar até, tem um termo, higher for longer, então até quando essas taxas de juros vão ficar um pouco mais altas, até que as pressões dos preços estejam um pouco mais controladas. Então, isso que vai movimentar o mercado financeiro. Mas as notícias em si, logicamente, que acaba virando um debate político, público, e até midiático em relação ao Trump e à China, que provavelmente não deve se estender muito. Acho que é muita calma nessa hora, né? Um dia após o outro, que tudo pode mudar, principalmente essa conversa, essa tensão entre os dois. Já está endereçado o problema de dívida? A gente já sabe pelo menos de quem que é a culpa, Bruna? Quem que vai ser o responsável por corrigir esse problema? É Banco Central derrubando juros? É o governo cortando gastos? É o Congresso Nacional também ajudando nessa agenda de cortes? Eu não estou falando só sobre o Brasil, como eu trazia anteriormente, o problema é mundial. Estados Unidos, Europa. Na Europa, a França tem um déficit de 6% do PIB, ou seja, bem até mais preocupante do que a gente tem aqui no Brasil. Bom, vamos lá. O maior culpado a gente não pode trazer relativamente apenas os governos, né? Porque foi o que você bem trouxe, Gabriel. A gente tem também uma diferença entre os países em desenvolvimento, ou países emergentes, e os países de primeiro mundo ou desenvolvidos. Quais são os principais impactos? Grande parte dos países desenvolvidos, eles não têm tantos cortes de gastos assim a serem feitos, ou seja, quais são as questões que estão mais pontuando ali? São principalmente as questões previdenciárias. A gente precisa olhar como um todo, a humanidade está ficando muito mais velha, poucas crianças nascendo, e nós temos que lembrar que o custo previdenciário de qualquer país, quem é economicamente ativo hoje, paga a previdência de quem é mais velho ainda hoje. Ou seja, se a gente tem uma nova pirâmide de idade dentro desses países, onde a base acaba ficando cada vez menor e os adultos ou os mais idosos cada vez maior, logicamente nós teremos uma população economicamente ativa muito inferior ao que vai precisar manter. Então, em larga escala, então em até desenhando ao longo do tempo, desenhando essa questão do PIB, um dos pontos a serem tratados é exatamente esse. Existem alguns países, principalmente ali em torno da Noruega, da Finlândia, que eles estão desenhando fundos de investimento, ou seja, que têm aplicações financeiras, que se reinvistam e que gerem rendimentos para que isso comece a se tornar uma dívida pública, um peso, na verdade, em relação às contas públicas cada vez menor. Então, eu acho que dentro dessa conversa, ao invés de arranjar culpados, é começar a enxergar para onde o mundo está indo, como a população está se desenhando, porque nós estamos dentro de uma virada de chave, onde essa população não vai conseguir mais manter o Estado. Muitos cortes dos estados, independente do lugar que seja, vai começar a afetar a população e vai continuar essa pressão inflacionária, maior desemprego, ou seja, um novo desenho da economia desses determinados países. Então, eu acho que é um equilíbrio de culpados. Temos o sistema previdenciário no mundo inteiro, nós temos os governos, principalmente nos países emergentes, que são extremamente inflados, e nós temos outros determinados pontos que também podem impactar. Mas esses dois primeiros são os que mais precisam ser reorganizados de uma forma um pouco mais urgente. Os emergentes, olhando muito para o Estado em si, não só por uma questão de benefício, mas o Estado inflado, o quanto ele custa, e lá fora essa reorganização, porque mudou muito a população desses países e eles não vão conseguir manter. Logicamente que deve haver aí ao longo do tempo, como a gente já tem visto, muitos incentivos migratórios, como já tem em grandes países, principalmente na Europa, se a gente conseguir enxergar, por exemplo, a Alemanha, que está ficando cada vez mais aberta, uma das línguas principais, por exemplo, em Berlim, já acaba sendo o inglês, pessoas de outras nacionalidades podendo trabalhar lá, porque eles precisam de pessoas economicamente ativas e que tenham a probabilidade de ter filhos, eles precisam
precisam começar a alimentar a sua população mais nova para bancar a mais velha. Essa tem sido um pouco da dor, desses países. E essas conversas vão ser muito interessantes. E, logicamente, eu não vou tirar ali da reta que vai ter uma briga, e aí a gente vai. É uma briga de gente grande, se assim eu posso dizer, que grande parte dos países vão estar olhando o Banco Central até de uma forma um pouco como um inimigo, mas ele que tem a capacidade de criar uma sustentabilidade para a economia desses países para que elas não quebrem. Ele precisa ser essa autarquia, ele precisa dessa identidade autônoma, senão esses países podem quebrar. É muito importante a gente olhar sobre essa questão de liberdade econômica e a diferenciação entre o Banco Central e o governo, e cada um não poder tomar decisão por si. Eles são o equilíbrio um do outro. Bruna Alemann, Head de Internacional da Nomo, sempre bem-vinda à nossa programação. Prazer tê-la por aqui. E desejo um ótimo dia, um bom trabalho. Obrigada para você também, Gabriel. Até logo. Valeu, até a próxima.